Olá, pessoal, boa noite ou boa tarde. Esse horário sempre me deixa na dúvida. Ainda está claro, mas já passou das 18, quase, em ponto 18 horas. Mas sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. Nossa live aqui para a gente falar sobre o georreferenciamento. Esse procedimento aí que é bastante importante para as propriedades rurais. E é isso que o Kleber vai contar para nós e a Ana Carla também. Então, sejam todos muito bem-vindos. Nós teremos aqui a apresentação do Kleber Sampaio, que é da MS Engenharia. Mas, para começar, eu vou pedir para a Ana Carla, engenheira ambiental da CAPAL, também falar um pouco sobre a importância desse procedimento e por que estamos trazendo esse assunto nesse momento, né? Ana Carla, tudo bem? Olá, boa noite, Alessandra, boa noite, Kleber, boa noite a todos os cooperados que estão nos assistindo. Então, esse ano a gente já tem trazido várias pautas ambientais aí para nossas lives, e uma delas, então, seria voltada a essa área do georreferenciamento. Então, por que trouxemos esse tema aí na noite de hoje? O georreferenciamento já é um procedimento obrigatório desde 2002. Não vou entrar muito em detalhes, né, porque o Kleber vai expor bastante essa parte burocrática, né, e legal do georreferenciamento. Porém, para áreas, então, acima de 25 hectares, né, ele já é obrigatório, e para áreas menores, né, de 25 hectares, ele está com prazo até novembro de 2025. Então, a gente sabe que o prazo aí está curto, né, então muitos produtores ainda não entraram com essa regularização, principalmente para propriedades, módulos menores, né. Então, a oportunidade de trazer esse conhecimento aí aos nossos cooperados, né, para que possam aderir e regularizar o seu imóvel rural. Tá certo. Ana, nesse momento, então, a parceria aí acabou acontecendo para essa apresentação com a MS, né? Exato. Então, o Kleber já é um parceiro nosso, né? Então, veio, né, o convite para ele falar um pouquinho sobre o tema. A gente já fez um encontro presencial com ele aqui em Arapoti, mas justamente para alastrar um pouco esse conhecimento, né, para todas as unidades da CAPAL, conseguirmos atingir um público maior de cooperados, né? A gente também fez, então, esse tema aí na forma, né, de live, para que todos possam assistir e tirar suas dúvidas em relação a esse tema. Isso. Apenas, né, também reforçando que não é uma palestra comercial, né? O Kleber está aqui na parceria realmente para apresentar isso para nós, mas que cada um tenha, né, a liberdade de buscar o seu fornecedor, mas já, né, colocamos aqui o Kleber também como uma opção. Kleber, boa noite, seja bem-vindo, obrigada por dedicar esse seu tempo aí para trazer essa apresentação para nós. Oi, Alessandra, boa noite, Ana. Eu também gostaria de agradecer vocês, né, a pessoa da Ana e tu, agradecer aí toda a Capal por disponibilizar esse espaço para a gente estar podendo conversar sobre essa questão que é o georreferenciamento, que vai influenciar bastante os produtores, os proprietários de imóvel rural, né, principalmente na nossa região agora, que ela é grandemente composta por propriedades médias e pequenas que estão sendo afetadas agora pelo tamanho da propriedade, que ele veio caindo, como a Ana mencionou ali, desde 2002, né, até agora, e até 2025, onde zero o prazo, né, ele vai pegar mais essas propriedades, então a gente tem uma grande área de influência, tem uma grande área para poder regularizar, para ninguém poder ser prejudicado. Tá certo. Então, nós deixaremos aí, né, você com a fala e com a sua apresentação. Reforço a vocês que quem tiver alguma dúvida, algum comentário, pode mandar pelo chat, também o WhatsApp, que eu vou deixar disponível ali no chat. Então, já coloco a sua apresentação aqui e fica contigo, Kleber. Tá, ok. Alessandra, então, a gente colocou aqui nesse tema com a Ana como um bate-papo mesmo, né, para a gente esclarecer sobre o georreferenciamento, tá? Então, a gente dividiu ali em alguns tópicos, vou falar um pouquinho sobre a minha experiência, né, um pouquinho sobre o georreferenciamento, um pouquinho sobre os prazos, um pouco sobre os documentos que são influenciados, né, pelo georreferenciamento, e por último, Alessandra, a gente vai fechar com a questão das perguntas, né? A questão do contato, né? Você tinha me passado também, pessoal, precisar, o contato está disponível na tela, né? Se o pessoal tiver também alguma dúvida que queira fazer depois pontual, né? A gente está à disposição para tirar essas dúvidas.
Então, aqui é uma breve, né, quem sou eu, né, essa pessoa aqui que está falando com vocês. Então, eu sou paranaense, sou engenheiro há 14 anos, sou responsável técnico já em mais de 2.500 projetos, tenho formação em engenharia florestal, me formei em 2010 na Fajar, em Jaguaraíva, e em 2020 me formei em agronomia na Unopar, em Ponta Grossa. Também sou especialista em gestão florestal e georreferenciamento de imóvel rural, né, que é uma das especialidades que a gente tem que ter para poder fazer o georreferenciamento. Não basta ser engenheiro, tem que ter essa especialização. Né, sou CEO e responsável técnico da MS Engenharia há aproximadamente 12 anos já, e sou esposo da Adriane e pai do Cauãzinho. Então, aqui o que, né, começando um pouquinho bem do simples mesmo, né, pessoal, falando para vocês o que é o georreferenciamento. Então, o georreferenciamento, ele remete a gente situar o imóvel no globo terrestre. Então, esse processo, essencialmente, é garantir a correta delimitação do imóvel, né, da propriedade rural no globo. Então, estabelecer o endereço, né? Quando a gente mora na cidade, a nossa casa, ela tem um número, né, e tem uma rua, e é localizada num bairro, dentro de uma cidade, que está localizada dentro do estado e de um país. Então, aqui a gente tem um endereço urbano. No questão de imóvel rural, o endereço do imóvel é sua coordenada e suas dimensões, né, que são feitas através dos pontos que são coordenados, que são coletados a campo na hora do georreferenciamento. Então, aqui tem um exemplo né, de como que é situar esse endereço desse imóvel, né? Aqui uma coordenada geográfica, a gente colocou só uma para exemplificar. Então, cada vértice do terreno, cada curva do rio, né, ela tem uma coordenada geográfica, como cada lugar no globo terrestre tem uma coordenada geográfica. E esse perímetro em rosa é a dimensão que formou esse imóvel. Então, esse imóvel, hoje, ele está já referenciado já junto ao INCRA, ele tem um endereço que seria as suas coordenadas, já tem a sua forma e a sua dimensão cadastrada lá dentro do CIGEF do INCRA. Depois que a gente faz o referenciamento, ele fica cadastrado dentro do CIGEF. Então, aqui um pouquinho dos documentos, né? O que é os documentos que geram esse georreferenciamento? Então, aqui a gente tem um mapa certificado no INCRA, né? De um cliente. Esse mapa ele é gerado automaticamente pelo CIGEF, né? Que é o Sistema de Gestão Fundiária do INCRA. Então, a gente insere uma planilha de dados, lá onde tem as coordenadas de cada propriedade, onde vai a altitude, onde vai os confrontantes, onde vai os pontos, né, os marcos, e o sistema devolve automaticamente para a gente essa planta. Então, essa planta ela vem ali com o brasão da República, vem com o brasão do INCRA, né, tem informações sobre a denominação da propriedade. Então, ali a gente tem a denominação da propriedade, o proprietário, a matrícula do imóvel, o código do INCRA, o código do cartório, o município e o CPF. Do lado oposto, a gente tem a natureza da área, né? O responsável técnico, a sua formação, o seu código, né? Todo profissional que é credenciado junto ao INCRA, ele tem um código exclusivo dele. Então, no meu caso, o meu código é o HCAN. Então, todos os levantamentos que eu faço de georreferenciamento, ele vai possuir esse código nos marcos, nos pontos virtuais, em todos os vértices, ele vai ter esse código. Ali, a RT, né, o documento de responsabilidade técnica, então todo serviço de engenheiro, ele tem que ter a RT, o conselho profissional, que no meu caso é o CREA, né, e o número do registro, e aqui vai as informações sobre os vértices que foi coletado na propriedade. Então, como todos podem ver acima, né, ele forma também a dimensão da propriedade, com os respectivos pontos, marcos e as suas divisas. Essas áreas em cinza mais claro, na extremidade direita, são propriedades que já foram referenciadas também. Então, ela já aparece ali fechando esse mosaico, esse quebra-cabeça. Aqui é o memorial também. Esse memorial ele sai do INCRA também. Junto com essa planta que foi mostrada anteriormente, a gente tem esse memorial. Esse memorial descritivo também, ele é padronizado do INCRA, ele sai direto do CIGEF,
e ele tem ali a denominação também, o proprietário, a matrícula, todas as informações referentes ao proprietário, ao imóvel, a natureza da propriedade e ao profissional estão aqui, as mesmas informações que estavam no mapa, e a descrição da parcela em forma descritiva mesmo, contendo o código, a latitude, a longitude, a altitude desses pontos, a distância de um ponto para o outro, e ali as respectivas confrontações. Aqui é um mapa que a gente, cada empresa elabora seu mapa, então ali eu coloquei como mapa elaborado pelo profissional, que a gente tem um modelo, cada empresa tem seu modelo, e também de acordo com os cartórios que a gente trabalha, tem um cartório que pede um modelo especial, outro pede outro modelo especial, então a gente tem que confeccionar esse mapa. Esse mapa também é a mesma propriedade que estava lá no mapa do CIGEF, do INCRA, só que aqui ele vai já as confrontações, né, com as informações dos confrontantes, e do lado vai as informações sobre a propriedade, sobre a questão de retificação, sobre a questão de cada informações, vértices, tudo vai incluso nessa planta. E também a gente faz o memorial descritivo, também elaborado pelo profissional. É o mesmo memorial descritivo também gerado pelo CIGEF, só que de forma corrida. O memorial descritivo que é gerado pelo CIGEF, ele é um memorial de forma tabular, então esse a gente faz de forma corrida, também tem as mesmas informações sobre o proprietário, sobre a propriedade, sobre a matrícula do seu imóvel, sobre qual cartório que ela está, sobre a questão de responsabilidade técnica, o sistema de coordenadas geográficas, a área e o perímetro. Então, todas essas informações também, elas constam nesse memorial descritivo, né? Aqui foi só um exemplo, porque ele consta de mais páginas, mas ali só segue a questão dos pontos. Aqui a gente tem a DRL, então todo mapa de georreferenciamento, ele precisa ter a declaração de respeito de limite. Isso aqui também é elaborado pelo profissional, mas é um padrão que a gente tem que seguir do INCRA também. Então, essa declaração de respeito de limites é onde a gente vai pegar a anuência do vizinho, né, e a assinatura do proprietário também, e eu, como técnico, faço essa assinatura. Esse documento, ele tem que ir, obrigatoriamente, ele tem que estar junto com todos os documentos que fazem parte do georreferenciamento. Tem alguns cartórios que o mapa anterior, que é um mapa elaborado pelo profissional, também solicita que, além da DRL, os confrontantes, os proprietários assinem no mapa. Então, aí depende de cada cartório. Então, aqui também vai as informações sobre o proprietário, né, sobre os seus vizinhos, e ali no finalzinho a gente coloca, foram respeitados os limites da divisa em loco, não havendo qualquer litígio entre as partes. Então, ali vai citando quem é o proprietário, quem é o vizinho referente àquele trecho específico que fez confrontação com ele. O proprietário assina, nesse caso o proprietário é casado, a esposa assina, o confrontante assina, se for casado a esposa assina, e eu como técnico também faço assinatura, e embaixo a gente vincula as matrículas do imóvel, e naquela tabela está o trecho específico que o confrontante faz divisa com o proprietário que a gente está fazendo o trabalho. Aqui, qual é o profissional? É uma pergunta que surge bastante para a gente, né? Qual o profissional que pode fazer o georreferenciamento? Então, para realizar o georreferenciamento, o profissional deve ter formação na área de engenharia e fazer um curso específico sobre o tema. Como eu comentei lá no início, não adianta você só ser engenheiro se você não tiver a pós-graduação em georreferenciamento. Então, a gente precisa também ter a pós-graduação em georreferenciamento. E a gente precisa ter registro no sistema CONFEA-CREA, no caso os engenheiros, a gente precisa estar registrado. Precisa depois ter o credenciamento no INCRA, então após fazer essa pós, a gente tem que se credenciar no INCRA para ter acesso ao CIGEF como profissional e para ter esse código que é individual de cada profissional. E no meu caso, né, que sou engenheiro e vinculado ao CREA, a gente tem que emitir a ART, que é a anotação de responsabilidade técnica. Então, todo trabalho de engenheiro ele tem que ter essa anotação de responsabilidade técnica, e no caso de técnicos, a ART, no caso de profissionais de nível técnico. Então, precisa seguir essa sequência, né? Ser engenheiro, fazer o curso para depois ter credenciamento no INCRA, para depois poder fazer o georreferenciamento. Então, aqui a questão da
das leis, né, que até a gente comentou bastante na palestra presencial. O GEL não surgiu do nada, né? Ele veio de um decreto, que é lá de 2002, e ele foi regulamentado pela Lei de Registros Públicos, que é de 2001, né? E lá no artigo 176, parágrafo 3 e 4, ele torna obrigatório o georreferenciamento para as propriedades rurais. Então, lá em 2002, ele começou com imóveis maiores, né? Então, por isso que a gente não sentiu tanto na nossa região, porque a região aqui dos Campos Gerais, ela tem grandes propriedades, mas geralmente essas grandes propriedades são formadas por várias matrículas. E o georreferenciamento, ele não é a soma da matrícula, ele é por matrícula específica. Então, se a pessoa tinha uma matrícula e ela não tinha área específica ainda, ela não precisava fazer. Então, ele começou com áreas maiores e veio diminuindo até chegar agora nas áreas menores. Então, aqui tem... Se a gente pulou, não. Tá aqui mesmo. Aqui, para que serve o georreferenciamento? Então, o georreferenciamento é fundamental para a regularização registral e fundiária do imóvel rural. Então, para a questão fundiária e regularização de documento, a gente precisa ter o georreferenciamento, o proprietário precisa ter ele. E não basta você fazer o georreferenciamento e não averbar ele na margem da matrícula, né? A lei é muito clara e ela diz que você tem que ter essa propriedade averbada à margem da matrícula. Então, seja ali por obrigação legal, né, ou por interesse próprio, o importante é que em algum momento, né, quem tem propriedade rural irá precisar do georreferenciamento. Porque o georreferenciamento trava algumas questões dentro da matrícula do imóvel. Então, aqui a gente colocou um exemplo de georreferenciamento por matrículas, né? Que é exemplo de algumas propriedades de alguns clientes nossos. Então, como vocês podem ver aqui, cada separação dessa que tem é uma matrícula. Então, a propriedade do cliente era grande, mas ele tem várias matrículas. Então, agora que ele começou a ser obrigado a fazer o georreferenciamento. Então, vai formando esse quebra-cabeça, esse mosaico que eu comentei com vocês. Então, após, né, grande parte, todo mundo ter feito o georreferenciamento, a gente vai ter todas essas divisas encaixadas. Então, tudo isso que está em vermelhinho hoje é propriedades que já foram feitos o georreferenciamento. O que não está vermelhinho é propriedades ainda que falta fazer o georreferenciamento. Então, aqui a questão dos prazos, né, que eu havia comentado com vocês. Então, ele começou a contar em 2003. Então, em 2003, imóveis acima de 5.000 hectares eram obrigados a fazer o georreferenciamento. E isso veio caindo, né? Em 2004, de 1.000 a 5.000, em 2008, de 500 a 1.000, a partir de 2013, de 250 a 500. Aqui já começou a pegar um pouco de imóvel na nossa região, mas nem tanto. Aqui, a partir de 2018, já começou a pegar bastante imóveis, né, que era entre 100 e 250 hectares. E a partir de 2023, que foi ano passado, novembro do ano passado, pegou muitas propriedades, porque ele entrou no prazo de 25 a 100 hectares. E a partir de novembro de 2025, ele pega todos os imóveis. Então, menor que 25 hectares, já vai ser exigido fazer o georreferenciamento. Então, a gente tem essa questão do prazo para os imóveis menores. Então, aqui, hoje já é obrigatório para imóveis acima de 25 hectares ter o georreferenciamento averbado à margem da sua matrícula. E até 20 de 11 de 2025, todos os imóveis rurais precisam ter, que com área inferior a 25 hectares já vai precisar ter. Então, assim, por que eu falo hoje, né? Até comentei isso também na palestra presencial, porque a lei pode mudar, né? O governo pode dar algum tombo na lei e jogar esse prazo um pouco mais para frente. Hoje não tem nada concreto, que a gente tem que tá correndo o prazo já para imóveis acima de 25, muitos clientes já chegam no cartório, se não tiver o georreferenciamento com áreas acima de 25, já não consegue fazer os procedimentos. E a partir de 21 de novembro de 25, todos os imóveis, né, vão precisar. O cartório
E não é uma chatice do cartório, né? O cartório está apenas cumprindo uma lei. Então, o cartório chegou no cartório para você averbar uma cédula bancária, um financiamento, teu imóvel hoje já tem acima de 25 hectares, o cartório vai falar, tá, beleza, saiu tua cédula, mas eu preciso que você averba já referenciamento para me poder averbar essa cédula depois, que a lei já solicita isso. Então, enquanto a pessoa não fizer a averbação do georreferenciamento, ela não vai poder averbar essa cédula rural. Então, aqui um pouquinho sobre os benefícios, né, que as pessoas têm de fazer o georreferenciamento. Então, ele fornece diversos benefícios, né, mas a gente colocou alguns principais aqui. Então, primeiro que você cumpre a exigência legal, né, você evita burocracia e outras adversidades decorrentes da falta de documentação. Então, você estando regular, qualquer coisa que você for fazer com essa matrícula do imóvel, qualquer transação, ela vai estar regular. Você vai ter acesso às iniciativas governamentais, como o seguro e como o crédito rural. Segurança jurídica a partir da documentação regulamentada, né? Então, você vai saber realmente se a tua matrícula está certa, né? A gente tem alguns casos de clientes aqui que a gente pegou que as matrículas deram 25 hectares a menos, né? Ou às vezes dá 5 hectares a mais. Então, as medições que tinha antigamente, elas não eram tão precisas, então tem essa flutuação. E aqui, especificamente, na região de Piraí, onde a gente tem nossa sede, tem muitas matrículas que diz ali área de mais ou menos 10 alqueires. Então, esse mais ou menos 10 alqueires pode ser muito mais, muito menos, como pode ser exato. Então, né, a partir de você fazer o georreferenciamento, você vai ter toda uma segurança jurídica e com essa documentação realmente regulamentada, certificada, né, guardada dentro de um sistema, que é o SIGEF, e vai estar averbada a margem da tua matrícula. Planejamento e gestão da propriedade mais assertivos, porque você vai ter dados confiáveis, né, então você vai saber que realmente a tua propriedade está correta dentro daqueles dados que ela tem. Monitoramento mais eficiente da área rural e valorização do imóvel no mercado, né? Você vai ter uma propriedade já regularizada, com a área realmente aferida que ela tem, então você vai ter essa propriedade com valor de mercado agregado maior para uma possível venda dela. E aqui as consequências de você não fazer o georreferenciamento. Então, atualmente não existe multa, né? Nenhum proprietário vai ser multado. Porém, existe a questão de impeditivos de registro na matrícula, né? Atos de compra e venda, subdivisão, unificação do imóvel, ou qualquer outra alteração decorrente de ato judicial. Então, qualquer coisa que você for fazer na tua matrícula, qualquer averbação, uma simples averbação de um contrato de arrendo, né, que tem alguns proprietários que averbam, né, fazem ali um registro, uma anotação, você não vai conseguir fazer. E a questão de hipoteca, títulos de crédito rural, gravames, né, empréstimos, financiamento, inventário, então, qualquer transação que você for fazer dentro da matrícula vai estar travado, né? Não porque o cartório não queira fazer, é porque a lei já exige que você tenha o georreferenciamento averbado para posteriormente você poder fazer as outras transações. Aqui um pouquinho dos processos, né? De como que funciona o processo em si, resumidamente do georreferenciamento, né? Então, a gente geralmente faz um contato inicial com o cliente, ou o cliente vem até a gente, ou a gente prospecta esse cliente, né? Uma breve apresentação do georreferenciamento, isso que a gente já está fazendo aqui em conjunto com a Capal, às vezes a gente tem que passar essa informação para o cliente, porque alguém pediu o georreferenciamento para ele, mas ele nunca ouviu falar do georreferenciamento, não sabe o que é. Então, a gente brevemente explica ali para ele, né, em questão de 5, 10 minutos, como que funciona o georreferenciamento e por que as instituições estão pedindo dele esse georreferenciamento. E, juntamente, a gente conhece a área dele, né, porque a gente precisa conhecer a área, saber os tipos de divisas, quantos marcos a gente vai colocar para a gente poder elaborar um orçamento digno e fiel, exclusivo para a área dele, que cada área tem suas particularidades, então cada área tem seu orçamento, não é porque uma área tem 10 hectares e a outra também tem 10 que os valores serão iguais, né? Uma área às vezes tem 10 e ela vai ser só formada por divisas com córregos e rios, e outra é 10 e talvez vai ser só divisa seca, de cerca. Então os valores vão ser diferentes porque a quantidade de marcos, a demanda de tempo para você fazer esse trabalho, ela vai ser diferente. Então, após o cliente aprovar o orçamento, a gente elabora o contrato de prestação de serviço, né? O cliente entra na nossa agenda de medições, então a gente
Hoje a gente já está com uma demanda alta, então a gente tem ali a gente não consegue começar de imediato, então o cliente já entra ali na nossa agenda para ficar já no cronograma, né? Nesse meio tempo, antes da gente iniciar a medição, a gente inicia o processo de coleta de dados dos confrontantes ali, que é o item 4, né? Da área a ser realizada a medição, porque a gente precisa dessas informações dos confrontantes, nome, CPF, se for casado, nome e CPF da esposa, número da matrícula, às vezes a matrícula tem mais um proprietário, né? Então, todas essas informações a gente precisa ter elas na nossa base de dados e elas em mãos para a gente poder dar seguimento. Então, item 5, a gente realiza, né, a medição. Após a realização da medição e coleta de dados, então, a gente vai realizar a medição, então, nesse meio tempo, já coletamos os dados e já realizamos a medição. Então, a gente repassa aqui para o nosso técnico de escritório todas as informações pertinentes, né, para o mesmo realizar o processamento desses dados, verificar se a gente atingiu todas as precisões que o INCRA exige, e posteriormente a certificação desse imóvel junto ao CIGEF e a elaboração do mapa memorial descritivo e demais documentos pertinentes. O item 6, a gente procede daí a coleta de assinatura dos proprietários e dos vizinhos nos documentos elaborados. Então, a gente precisa dessas assinaturas, né? Hoje a legislação exige, teve uma época, acho que foi meados de 2001, se não me engano, o governo emitiu 2001, 2002, uma MP, uma medida provisória que ele isentou a questão da assinatura dos vizinhos. Então, em cima disso, a gente não precisava coletar assinatura, a gente como proprietário a gente como técnico, desculpe, e o proprietário assinava uma declaração falando que respeitou todas as divisas e conseguia passar sem. Só que essa MP caiu depois de 180 dias, não virou lei, e daí hoje voltou a necessidade, né? Na época já voltou a necessidade de fazer essa coleta das assinaturas dos vizinhos com reconhecimento de firma. Alguns cartórios já aceitam a questão da assinatura digital com o Gov, com o portal do Gov.br, então a gente consegue fazer também algumas digitais. Terminou essa coleta de assinaturas, a gente parte para o item 7, que é o último passo. A gente reúne todas as documentações exigidas pelo cartório, né, tudo, mapas, memoriais, documentos dos proprietários, requerimentos, CAR, ITR, CCR, declaração de posse, quando o vizinho confrontante tiver uma área de posse, não for matriculada, monta esse dossiê, esse processo, e a gente protocola ele junto ao cartório de registro de imóveis referente à comarca que esse imóvel está registrado, para posterior análise do cartório e averbação do georreferenciamento. O cartório averbou, abre uma nova matrícula, deixa de existir essa matrícula com o número que vocês têm hoje e abre-se uma nova matrícula com outro número, já com toda a averbação, com todas as informações do georreferenciamento. Se tiver alguma hipoteca, alguma questão de CISLEG, que antigamente a gente tinha aqui no estado do Paraná, averbada a margem da matrícula, ou alguma questão de IBDF, do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, todas essas questões, ela vem junto para a matrícula nova, mas abre-se uma matrícula nova. Aqui, a pedido da Ana, a gente colocou também alguns documentos que são afetados, né, que eles precisam de alteração após a conclusão do georreferenciamento. Então, o CCR, o CAR e o ITR são documentos que a gente precisa retificar eles para eles ficarem batendo de acordo com as novas informações. Né? Geralmente, a área ela muda, por mais que seja pouco, mas vai mudar. O número de matrícula vai mudar, então essas questões precisam ser adequadas ali dentro do CCR, do CAR e do ITR. Então, a gente colocou aqui algumas lâminas exclusivas para falar desse tema do CCR, né? O CCR é bem conhecido de todos os proprietários, né? É o Certificado de Cadastro de Imóvel Rural. Ele é emitido ali pelo INCRA, né? Pelo Sistema Nacional de Cadastro Rural. É uma contribuição anual, né? Ele começou lá a cada 4 anos, veio caindo para 3, depois virou bianual e agora ele está anual. Então, o certificado hoje, o CCR, ele é indispensável para o georreferenciamento. Para outras coisas também, né? Mas para o georreferenciamento também. Então, para desmembrar, para remembrar, para arrendar, para hipotecar, vender ou promover em venda o imóvel, né? Homologação de partilha, sucessão, o CCR é exigido. E para o georreferenciamento também. Tem uma aba ali exclusiva quando a gente está fazendo a planilha de certificação que a gente tem que colocar o número do CCR do imóvel.
Então, o cliente precisa ter o CCR para a gente poder certificar. Se não tiver, primeiro a gente tem que criar o CCR para depois a gente fazer a certificação. São caminhos que podem andar junto, né, paralelos, mas a gente precisa do CCR para poder averbar o georreferenciamento. E após a questão, antes de passar para o CAR, né, após a questão da gente averbar esse GEO, a margem da matrícula, a gente precisa retificar esse CCR com a questão da informação da área nova, que a área vai ser alterada, ou seja, pouco ou bastante ela vai alterar, e também para a gente incluir um novo número de matrícula, para ficar casando essas informações. Aqui sobre o CAR, então o CAR também é conhecido de todos os proprietários de imóvel rural já, ele é exigido lá pelo novo Código Florestal desde 2012, né? O CAR é obrigatório hoje também para a questão de financiamento, para a questão de licenciamento ambiental, já é necessário o CAR para fazer para fazer essas transações. O CAR é um cadastro ambiental, então o governo queria saber como é que estava a reserva legal, a preservação permanente, o remanescente de vegetação nativa, as áreas consolidadas. Também teve alguma questão ali que foi denominada na época, né, como anistia florestal. Então, desmates antes de 22 de julho de 2008 foi perdoado, a partir de 22 de julho de 2008 já não. Então, toda essa questão de tamanho de módulo, define APP, define reserva legal, pode a APP compor reserva legal ou não, então todas essas questões hoje elas estão no CAR. E o CAR também a gente precisa retificar ele pela questão que vai alterar a área e pela questão que vai alterar o número de matrícula. E também se o CAR for mal feito, né, a gente consegue já ali pegar e adequar essas informações internas ali dessas áreas que foram declaradas. Aqui um pouquinho sobre o CAR no Paraná, né, o CAR hoje no Paraná ele já tem 98% das propriedades cadastradas, já aderiram ao CAR, então a gente está com um índice bem alto. A Ana até me passou na última conversa que a gente teve lá com o pessoal, que está tendo algumas fiscalizações já no CAR, e em torno de 30 mil imóveis aí, eles estimam que não está correto, né, Ana? E provavelmente, se verificar que isso as informações não estão corretas mesmo, esses imóveis vão começar a ser cancelados o CAR. Então, hoje o canal do CAR, ele tem ali a central do proprietário, onde a gente consegue verificar como é que tá essas informações. Então, até uma sugestão para todos, né, que estão nos assistindo, procura quem fez o CAR para vocês, pede para dar uma entrada ali na central do proprietário, verifica se não tem nenhuma mensagem, porque se tiver alguma mensagem, você tem que arrumar esse CAR, porque senão eles vão cancelar esse CAR, né? Hoje a gente entra para consultar ali, a gente consegue verificar que ele tem o ativo, né, quando o CAR está ativo. Provavelmente eles vão deixar como pendente quando tiver essa questão de consulta dados, e quando você não responder, eles vão cancelar. Então pode ser que você precise do teu CAR, né, para fazer alguma transação ali, e se não tiver atentado para isso, teu CAR já tenha sido cancelado e você tem que fazer um novo CAR para daí proceder com a sua transação ali, com o seu financiamento, ou com o seu licenciamento que você estiver fazendo na tua matrícula. Aqui um pouquinho sobre o CAR de São Paulo também, né? Eu fiz uma consulta lá, então eles também, lá tem bastante cadastro ativo, já tem 54 mil validados dos 432 ativos, né? Então 16% de todo o CAR de São Paulo já está validado e verificado. Tem 390 mil ali que está em análise realizada pelo sistema, né, e tem a verificação pelo produtor ali 336 mil. Já teve 12 mil cadastros cancelados lá em São Paulo, né, 12.929, quase 13 mil. Aqui embaixo não está por ordem alfabética, está por ordem alfabética nessa tabela, não por ordem de verificação da análise, mas em média ali acima de 65%, 70% já nas cidades de São Paulo já foi feita essa verificação prévia pelo sistema, então eles já estão bem adiantados. Então vocês podem ver aqui, vamos pegar como exemplo a primeira cidade aqui, a Andradina, que está aparecendo, né? Já foi cancelado 113 CAR, e 31 está em análise agora, que pode também engrossar esse número de CAR cancelado. Então eu acredito que a informação que a Ana passou
né, que o pessoal do IAT passou para ela aqui no Paraná, lá em São Paulo já está acontecendo, né, e vai acontecer cada vez mais, porque o CAR foi feito muito de forma errônea, né, o próprio governo na época, a orientação falou, não, pode fazer, que é um simples cadastro, qualquer um pode fazer, não vai dar problema. Então hoje sobreposição tem de monte, né, se a gente acessar ali a base de dados do CAR, você consegue enxergar muita sobreposição, e a questão de áreas declaradas incorretas, né, que os cancelamentos é por área declarada incorreta dentro do cadastro, declarou uma reserva e não é reserva, declarou uma área consolidada e não é consolidada, então esses CAR cancelados vão ter todos que ser refeitos. Então, São Paulo também está bem adiantado nessa questão, inclusive ali com um número bem elevado ali de CAR cancelado. E aqui o ITR, né? O ITR também a gente está, inclusive, no período de declaração do ITR, que é o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, também é obrigatório, né? Ele inicia geralmente no meio do mês de agosto, esse ano começou dia 12 e vai até o dia 30 de setembro. Então, aqui é um imposto vinculado à Receita Federal. Hoje, alguns municípios já fizeram convênio com a Receita, os municípios estão responsáveis por verificar esses cadastros. Então, aqui também, né, esses três documentos, tanto o CCR, o ITR, o CCR, o CAR e o ITR, eles precisarão ser retificados por causa dessa questão da área que vai modificar, né? No caso do ITR, não vai número de matrícula, né? Tem algumas pessoas que colocam no controle ali do imóvel, o nome do imóvel, o número da matrícula, mas ali é só uma descrição, então ali você pode alterar ele facilmente, mas a questão de área, né? A área produtiva, a área total do imóvel, ela vai diminuir ou vai aumentar, então vai aumentar ou diminuir a área produtiva, então isso aqui também precisa ser retificado após a questão do georreferenciamento ser averbado à margem da matrícula. Alessandra, então, né, o que eu tinha para passar aqui também, para a gente não estourar muito o nosso tempo, né, era essas informações, tá? A gente foi bem sucinto, né, Ana? Procuramos colocar também tudo que tem aqui, aqui dentro, que a gente escuta aqui no escritório, né, dos clientes. Então, as dúvidas que tem, as maiores dúvidas, né, foram colocadas aqui, e dar uma passagem geral, né, para também a gente cumprir a questão que era um bate-papo sobre o georreferenciamento, explicar de forma simples, né, para o pessoal entender aí como funciona, mas que é simples de explicar, não é simples de fazer, né, e a obrigatoriedade vai travar as pessoas. Tá certo. Nós agradecemos aí, Kleber, pela sua disponibilidade, por, né, trazer essa explicação para nós. Nós não temos nenhuma pergunta aqui no chat. Como a gente tinha comentado, é um momento aí de colheita, então acredito que muitas pessoas vão assistir esse vídeo por demanda aí depois, né? A gente vai deixar ele no nosso canal do YouTube, então pode ser que venham perguntas depois, né? Então, se você está assistindo gravado, pode mandar a sua pergunta para nós aqui na comunicação, pelo telefone informado, ou diretamente para o Kleber, né? Nós também deixamos o contato dele, ou com o setor ambiental também. Ana, você tem alguma consideração também, ou você tem alguma pergunta? Não, acho que o Kleber conseguiu, né, trazer todas as informações ali que a gente havia solicitado. Realmente eu tinha pedido uma extensão um pouquinho em relação a alguns outros documentos obrigatórios, então, que ele acabou frisando, principalmente relacionados à parte do CAR. Então, hoje, né, a gente tem muitos produtores, né, pecuaristas, né, então, que necessitam de licenciamentos ambientais e outros documentos. E sem o CAR, né, regularizado, né, ou ativo, a gente não consegue também dar andamento, né, nos processos de licenciamento, ou até mesmo, né, custeios, né, financiamentos agrícolas também nas instituições financeiras. Então, esse item, né, que ele comentou, realmente a gente participou de uma reunião com o órgão ambiental no Paraná. Eles destacaram, né, que tá voltando, né, eles estão analisando agora com mais frequência os CARs aqui do estado, mas que não está tendo devolutiva das complementações que eles estão solicitando. Então, a gente deixa isso também como um ponto de atenção aí, né, para o produtor, para acompanhar, né, justamente ali no setor, né, com o responsável, né, que fez na época o CAR para ele, para verificar como é que tá as condições, né, se ele está ativo em complementação, né,
para poder não pegar de surpresa, né, em qualquer momento que ele for fazer qualquer transação, né, ou documentação, não possa seguir por meio disso. Então, eu acredito que no geral, né, acho que foi passado todas as informações, né, até agradeço novamente aí o Kleber, né, pela disponibilidade, então, a segunda vez aí que está presente aqui com a gente, e possivelmente, né, todas as próximas perguntas, né, alguma dúvida que fique, a Alessandra já deixou aí o teu contato, né, então podem falar diretamente com vocês ou nos procurar também aqui na Catal. Sim, Ana, combinado. A gente está à disposição, né? Você tem meu contato aí, o pessoal procurando você, ou procurando a gente diretamente também. Se ficou alguma lacuna, algo sem responder, né? A gente tentou ser, igual eu comentei, simples, mas passar todas as informações e também enquadrar dentro do tempo, né? Precisando, a gente está à disposição. Tá ok. Mais uma vez, obrigada, Kleber, por estar aqui conosco, por trazer essas informações, essas explicações. Obrigada, Ana. E agradecemos a você que está nos acompanhando, vocês que nos acompanharam ao vivo, e vocês que também vão nos acompanhar aí depois, né, com o vídeo gravado. Mais uma vez, reforço que fica à disposição os nossos contatos, caso vocês tenham alguma pergunta. Então, ponto de atenção aí com relação ao CAR, né? Mas da mesma forma, podemos ajudar aí se ficou alguma dúvida para vocês. Bom, é isso então. Uma boa noite a todos, Kleber, Ana, e você que está nos assistindo, muito obrigada. Boa noite. Obrigado, um abraço. Boa noite.